orando, né, agradecendo a Deus por esse momento que a gente tem aqui. Então vamos fechar os olhos. Senhor Deus, Deus Pai, a gente agradece, Senhor, por esse momento que a gente tem aqui de aprender, de falar sobre Ti, sobre a Tua palavra, Senhor. Que esse momento seja um momento de edificar a Ti e a Ti dar glória, Senhor. A gente pede que os irmãos que estão vindo venham com segurança. A gente pede pela saúde dos que não puderam vir por doença. E a gente agradece, Senhor, que esse tempo e essas aulas da Universidade da Vida, elas nos ensinem todo domingo, para que a gente possa colocá-las em prática na nossa vida cristã. É isso que a gente pede e agradece, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Gente, o meu assunto que eu escolhi para a gente falar hoje foi crer é também pensar. É um tema que é o mesmo do título de um livro de John Stott, que foi um dos primeiros livros que eu li, fora a Bíblia, um livro cristão, que foi apresentado no curso do IBRMEC, que eu faço, e foi um livro que falou muito comigo e falou muito sobre a minha fé. Eu vou falar por que eu... A gente pode colocar? Conseguiu? Se eles botarem o slide para vocês acompanharem. Meu irmão. E aí, foi? Tá pegando não? Levando rasteira do Canvas, né? Logo no começo. Então, eu vou falar sem que precise um pouquinho dos slides. É o seguinte, eu escolhi esse tema porque ele é muito pessoal para mim. Então, vou falar um pouquinho da minha vida pessoal, antes de iniciar a aula propriamente dita. Eu nasci no lar cristão, mas no lar católico, no interior aqui de Pernambuco. E quando eu vim para Recife, quando eu cheguei aqui, eu fui para um lar que não tinha o cristianismo, não tinha nem o catolicismo, nem o evangelho realmente de Cristo. Então, eu fui perdendo esse pouco que eu tinha da Igreja Católica e fui perdendo qualquer interesse, qualquer contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. No meu começo da vida na Igreja Católica, eu fiz tudo. Fui batizado, crismado, fiz todos os sacramentos da Igreja Católica. Mas não, quando vim para Recife, perdi isso e não dei continuidade. E até minha mãe disse que eu queria ser padre, acho que deu errado, né? Então, não deu muito certo, não, graças a Deus. Então, quando vim para Recife, perdi esse contato com a vida cristã. E na escola, que era chamada Mater Cristo, Mãe de Cristo, nunca foi falado um versículo bíblico, por incrível que pareça. Então, nem na escola a gente tinha qualquer contato que fosse para a religião, né? Qualquer que fosse ela. No cursinho e na faculdade, isso piorou, porque além de não ter contato, eu criei uma aversão muito grande, sobretudo ao evangelho histérico que a gente vê por aí. O evangelho que só é baseado em emoção, em gritaria e nada alicerçado na palavra. Então, fui criando uma ojeriza muito grande ao cristianismo e por isso que demorei tanto a encontrar uma fé, encontrar a palavra verdadeira de Deus. Com o passar do tempo, com a minha então namorada Dani, eu conheci algumas pessoas, sobretudo na família, que me pareciam ter uma fé mais racional. Então, isso foi me chamando a atenção. Léo, Mayra, Guga, a própria tia Solange, muitos aqui conhecem. Então, essa fé que me chamava a atenção fez com que eu procurasse também, junto com Dani, esse cristianismo verdadeiro, alicerçado na razão. Então, a gente foi atrás de várias igrejas, depois que a gente decidiu procurar a igreja, a gente foi a várias. Não vou falar o nome de nenhuma para não deixar ninguém triste nem magoado, mas a gente foi a todo tipo de igreja que você imaginar. E outros também, que não são nem igreja, como vários bem famosos aí do Instagram e tal, mas nenhum deles nos chamou a atenção. E graças a Deus e por intermédio de Mayra e da escola, da Zoe, a gente conheceu a Igreja Cristã Nova Vida, onde eu fiz meu discipulado e me batizei. E desde o princípio foi mostrado aqui uma fé racional, uma fé baseada na palavra, uma fé que é baseada nas escrituras, mas que também deve falar da verdade, deve fazer com que a gente pense. Então, quando eu tive esse contato, foi quando eu percebi que a razão e a fé, elas se encontravam em algum caminho. Então, para mim, foi muito, muito importante isso. E quando eu li esse livro, que muitos aqui leram também, isso ratificou a minha fé. Então, foi muito importante ler esse livro, logo quando eu iniciei a minha caminhada. E depois de batizado, enfim, decidi entrar no curso de teologia do IBRMEC, daqui da Igreja Cristã, e estou tendo contato com outras literaturas que também são nesse sentido. Então,
Agradeço muito a Deus por ter conseguido isso. Acho que se eu tivesse ficado na Igreja Católica, eu, com certeza não estava lendo esses livros e a minha fé não estava tão forte quanto está agora, né? Então, é isso. Esse é o motivo que eu escolhi esse tema, um motivo muito pessoal, mas eu acho que vai valer a pena falar para todos. Então, depois desse mini testemunho, vamos dar início à nossa palavra, à nossa aula de hoje. Primeiramente, eu vou começar com um livro não cristão. Vou falando aqui, o slide não está pegando, mas depois eu mostro os slides. Eu vou falar exatamente do não cristão, do ateu mais famoso, que é Richard Dawkins, no livro Deus é um Delírio. E por que eu vou falar isso? Porque ele tem uma tese no livro de que pessoas inteligentes, pessoas racionais, elas não podem ou não devem acreditar em qualquer tipo de religião, no nosso caso, no cristianismo. E ele pega um estudo de 1998 que diz que apenas 7% dos cientistas americanos da Academia Norte-Americana de Cientistas acreditam num Deus pessoal. Então, para ele usa esse tempo, ele usa essa pesquisa para continuar a sua tese de que fé e razão e inteligência, como ele mesmo diz, não podem se comunicar. Mas a gente vai ver que até esse estudo a gente pode argumentar contra. Ele foi feito com alguns viés que a gente não concorda. Então, guardem essa informação que mais à frente a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Então, a aula de hoje, o nosso tema é para que a gente possa argumentar, que a gente possa ter racionalidade nesses argumentos e que a gente possa usar uma mente cristã, uma mente voltada a Cristo no nosso dia a dia, certo? E a gente nada foi. Deixa eu passar só mostrar esse é o tema da nossa aula. Pode passar, por favor. E o motivo que eu escolhi esse tema, já expliquei, e pode passar mais um. Então, esse é o livro famosíssimo de Richard Dawkins. Volta aí, gente, por favor. E o estudo que ele baseia boa parte da tese dele, né? De que 7% dos cientistas americanos da Academia Norte-Americana de Ciências, eles não acreditavam, tá? 7% acreditavam em um Deus pessoal. Então, a gente vai falar mais à frente o motivo que a gente tem argumentação para rebater isso. Pode passar, por favor. Então, vamos falar do nosso tema em si. Do crer é também pensar. Para começar, bom, tá bom, gente, obrigado. A gente foi criado à imagem e semelhança de Cristo. Então, uma das mais nobres características que nos foi dada é a capacidade de pensar. Apesar de outros seres terem cérebro, terem massa encefálica, como a gente fala, só para nós que foi dado o entendimento. Isso é falado aí no Salmos 32. Alguém pode ler para não dormir? Então, fica muito evidente que os animais, nós, todos, mas nós, humanos, temos entendimento. Então, um cachorro, apesar de ter cérebro, ele não vai ter o entendimento que apenas a nós nos foi dado. E outro argumento para isso é que quando Deus nos dá a ordem de colocar nomes aos animais que temos na Terra, colocar nomes nessa ordem que foi criada, né? Então, quando a gente não faz isso que foi ordenado por Deus, a gente está indo de encontro à criação. Então, a gente deve ir ao encontro da criação, pensar, crer, e dessa forma a gente vai falar mais na frente como é que a gente faz isso, né? Então, fica óbvio que a gente tem entendimento, que a gente deve usar isso. E era isso que eu rebatia e que eu tinha muito preconceito antes na religião e na igreja. A falta de entendimento e a falta de pensar. Pode passar, gente, por favor. Esse é um outro salmo também que fala a mesma coisa, mas ele fala o seguinte, o salmista. Volta aí, gente, por favor. Eu estava embrutecido, sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Então, se a gente não usa o entendimento que Deus nos deu, a gente age como um animal. A gente age com a mente carnal, com a mente que não tem entendimento. Qual o problema disso? Porque é tão difícil da gente crer, da gente pensar e usar essa mentalidade cristã nos nossos dias. A explicação básica é uma das consequências da queda. Pode passar, gente, por favor. Então, a queda, obviamente, trouxe para nós uma mente mais obscurecida, uma mente caída, uma mente carnal. Então, a partir desse ponto, a gente tem uma dificuldade muito maior, já que a gente teve o pecado e o pecado nos fez a queda. Então, isso não deve ser, por si só, uma argumentação para que a gente não pense, para que a gente não tenha entendimento. A gente vai ver mais no futuro que a morte e a ressurreição de Cristo, ela fez a mente ser renovada. Então, a gente deve, sim, ser racional. A queda não deve ser um empecilho e um norte para que a gente fique irracional, fique sem pensar e haja como um animal, como o salmista diz.
Pode passar, gente, por favor. O autor do livro ele define de uma forma bem simples e assim até óbvia essa questão. Ele diz o seguinte: a redenção por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo carrega a renovação do homem que foi distorcida pela queda. E essa renovação inclui sua mente. Então, fica evidente que temos consequências do nosso pecado, da queda, mas que a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo nos deu essa renovação. E essa renovação, claro que inclui nossa mente. Pode passar, gente, por favor. O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte. Alguém pode ler, por favor? Obrigado. Mais um. Pode passar, gente, por favor. Vamos lá, em Efésios. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Então, a gente vai perceber que durante todas as cartas do apóstolo Paulo, essas palavras que teoricamente a gente imaginaria que não são relacionadas à igreja, entendimento, sabedoria, discernimento, julgamento, se repetem constantemente. Então, assim, se isso está lá escrito nas cartas de Paulo, isso faz com que a gente pense que a gente deve ter entendimento, deve julgar, deve ter sabedoria. Então, fica evidente em vários versículos, tem mais outros que a gente vai passar aqui, essas palavras em todas as cartas de Paulo. Pode passar, gente, por favor. Mas tem mais um, pronto. Em Coríntios, Paulo diz o seguinte: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nesse ponto, Paulo cita a mente de Cristo. Mas o que seria essa mentalidade de Cristo? O que é essa mente de Cristo? E como a gente pode aplicá-la na nossa vida? Alguém quer definir ou tem alguma ideia importante? Que não tenha lido o livro, ou que não tenha lido um livro diferente, né, Amandinha? Alguém imagina o que pode ser? E aí, tirando pastor também, né? Beijo, pode passar, gente. Tá todo mundo com sono. Orienta um café, viu? Vamos lá. A mente cristã, pode passar mais um. Esse autor, Harry Blamires, e dá vontade de falar Blamires, né? Lá no meu interior é Blamires. Ele é o seguinte, ele é um autor muito conhecido, ele era colega de universidade, inclusive de C.S. Lewis, eles estudaram juntos, estudou, acho que em Oxford, ele estudou com ele, e ele diz o seguinte: o que é a mente cristã? A mente treinada, formada e equipada para lidar com informações de controvérsia secular, utilizando um modelo de referência baseado em pressuposições cristãs. Ele é autor de um livro famoso, A Mente Cristã, que ele também fala de outros assuntos, mas o foco é a mente cristã. E ele define dessa forma: uma mente que é treinada, informada e equipada, para que a gente lute contra o mundo secular. E como é que a gente faria isso? Como é que a gente vai embasar isso? Baseado nas pressuposições cristãs. O que é que ele está falando? Baseado nas Escrituras. Então, a gente tem que se basear nas Escrituras para que, quando vier uma controvérsia cristã, vier um anti-intelectualismo, o ceticismo do mundo, a gente tenha uma mente treinada para rebater, informada e equipada. Esse equipamento, não há outra forma de dizer, é a Bíblia. São as Escrituras, certo? Pode passar, gente, por favor. Só que, um pouco tempo depois, o próprio autor, ele fala essa frase, é grande, mas eu deixei aí porque é muito importante, não tem outra forma de dizer que não seja essa. Ele, vindo o mundo secularizado como está, ele escreveu o seguinte, anos depois: a mente cristã sucumbiu ao movimento secular, com um grau de fraqueza e covardia jamais visto na história do cristianismo. É difícil utilizar as palavras corretamente para se referir à completa perda moral e intelectual na igreja do presente século. Não existe mais uma mente cristã. É claro que existe uma ética cristã, uma prática cristã e uma espiritualidade cristã. Porém, como ser pensante, o cristão moderno sucumbiu à secularização. Tem muito tempo dessa frase, deve fazer uns 20, 30 anos, mas assim, se ela fosse datada do dia de hoje, a gente acreditaria, né? Se botasse qualquer pastor famoso para falar isso aí, a gente ia acreditar que era do dia de hoje. Então, assim, essa dificuldade que a gente tem de ver uma mente cristã posta em dia a dia, posta no púlpito pelos pastores, pelos pregadores, faz com que esse mundo secularizado tome conta da igreja, tome conta do mundo e da igreja. Então, qual é a nossa luta? Como é que a gente vai lutar para que a gente volte a ter essa mente cristã? Esse é o principal assunto de hoje, da gente falar aqui, certo? Pode passar, gente, por favor.
E qual a questão principal do pensamento para a gente? A gente vê em Romanos, logo nos primeiros capítulos, que Paulo fala que a gente vai ser julgado pelo nosso conhecimento. E a gente é indesculpáveis. Mesmo que não tendo sido pregado o evangelho, mesmo que a gente não tenha uma leitura da palavra, a própria forma como Deus se revela por meio da natureza, e a gente percebe isso, a gente é julgado por isso. Passa aí, gente, por favor, que tem um versículo para a gente falar. Vamos lá. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que ele fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento, não glorificam a Deus, nem lhe deram as graças. Então, fica aí claro que, mesmo que não seja pregado o evangelho com palavras, nós temos entendimento de acreditar e de ver que a criação, a natureza, é uma revelação de Cristo. E dessa maneira, a gente vai ser culpado por isso, e se a gente não pensar, a gente é indesculpável. Então, a gente deve pensar, fica evidente nas cartas de Paulo isso. Vocês passam mais um, gente, por favor? Outros tantos versículos. Alguém pode ler, por favor? Exatamente. Mais uma vez, ele fala a mesma coisa. E no outro versículo ele diz o seguinte: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que o praticam. Então, nós, como seres pensantes, fica evidente que a gente vai ser julgado. E a mão poderosa de Deus vai nos julgar se a gente não fizer o que é designado a nós desde o princípio, desde a criação, que é pensar, que é sermos pensantes, não ser como o burro. Pode passar, gente, por favor. Do Antigo ao Novo Testamento, a gente vê isso também. Não é só nas cartas de Paulo. Em Provérbios 18:2 diz: só os tolos rejeitam conhecimento. Então, desde o Antigo Testamento ao Novo, a palavra é clara. Não rejeitar conhecimento, não rejeitar essa mentalidade cristã. Mas aí fica a questão principal da aula. Como a gente pode colocar essa mente cristã em prática? Pode passar, gente, por favor. Foi o que eu falei mais cedo. Aqui eu tenho algumas palavras que vão se repetir o tempo todo nas cartas de Paulo. Então, em Efésios, em Filipenses e Coríntios, conhecimento, sabedoria, entendimento, julgamento e tantas outras, que teoricamente não são palavras relacionadas à fé, uma fé que a gente encontra muito aqui, nas igrejas que a gente conhece, muito famosas, elas não utilizam esse conhecimento nem a busca pelo entendimento, e sim apenas a emoção e a histeria. Então, nós temos Paulo que cita diversas vezes essas palavras. Então, para Paulo, a própria mentalidade cristã é pensar, é um dos fundamentos do cristianismo. Pode passar, gente, por favor. Pode passar? Então, vamos lá. Como é que a gente pode aplicar essa mentalidade cristã no nosso dia a dia? Eu coloquei alguns temas, inclusive alguns que já foram falados, pastor Mateus, trabalho, outros que vão ser falados, cultura, questão financeira, enfim, vários temas que a gente deve aplicar e que a vida cristã se torna muito difícil se a gente não tiver uma mentalidade cristã. Todos nós trabalhamos, temos relacionamentos com família, e a gente vê a dificuldade que a gente tem no dia a dia de aplicar e de como é a vida cristã. Ela é difícil se a gente não aplicar essa mentalidade, se a gente não tiver uma mente treinada e equipada para lidar com a secularização, como disse o autor Harry. Vamos lá. Então, não vou conseguir falar tudo, claro, e muitos desses assuntos vão ser falados ainda no curso da Universidade da Vida nesse semestre, e uns já foram falados também. Então, eu vou falar de alguns que eu acho muito importante e que norteiam a nossa vida, de modo geral. Pode passar, gente. O primeiro deles é a adoração, certo? A adoração aqui, eu não falo só louvores ou orações, eu falo de forma geral, adorar a Deus, certo? O autor, eu vou até ler essa frase para não falar errado. O autor de um outro livro, do Ceticismo, de Timothy Keller, ele cita uma história de um pastor americano que disse o seguinte: um irmão chegou para ele e confessou o seguinte, abre aspas: sempre que vou à igreja, sinto como se estivesse tirando a minha cabeça do lugar e colocando ela debaixo da cadeira. Porque em um encontro religioso eu nunca uso nada que fique acima da minha gola. Então, esse foi um irmão da igreja dele, desse pastor, que confessou a ele. Então, assim, se fosse falado por qualquer pessoa de uma outra igreja que a gente conhece, a gente acreditaria. E o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele vai para o culto, as ideias, as palavras são vomitadas a ele e ele não as digere, ele não as examina. Porque a cabeça dele está embaixo da cadeira.
Graças a Deus aqui a gente não acontece isso conosco, a gente deve examinar as escrituras, né? Mas mesmo que a gente vá para um culto e essa palavra seja falada a nós, a gente deve examinar e a gente deve pensar no que foi falado. O o evangelho reflexivo, ele exige e ele pede que nós pensamos no que foi falado. É óbvio que um homem é falho, qualquer homem é falho. Então, algo que foi falado num púlpito ou algo que foi falado por um pastor, um bispo, deve ser examinado à luz das Escrituras. Certo? Pode passar, gente, por favor. De adoração, o John Stott ainda descreve o seguinte. Eu vou falar e depois vocês olham. É o seguinte. Ele descreve a adoração como: toda adoração cristã, pública e privada, deve ser uma resposta inteligente à revelação pessoal de um Deus em palavras e feitos registrados em Escrituras. Então, o Deus se revela para a gente. Na natureza, ele se revela nas Escrituras, ele se revela no seu Filho, que foi morto e ressurreto. Então, a gente deve adorá-lo de forma integral. A gente tem os salmos que fazem isso de forma perfeita. Ele mostra um Deus fiel, um Deus próximo, um Deus que nos ajuda nas angústias. Então, esse é um modelo de adoração para a gente. Essas adorações que fogem à natureza de Cristo, à natureza de um Deus único, deve ser rejeitada por nós. Mas a gente deve lembrar que nem tudo é revelado para a gente. Então, só vai haver uma adoração perfeita, uma adoração a nível que deve ser na glória, lá em cima, nos céus, certo? Os Salmos, em vários pontos, ele fala da natureza de Cristo, ele fala do amor de Cristo para sempre. Eu citei vários Salmos aqui, eu não vou ficar falando todos, porque senão a aula fica expositiva demais. Mas Salmo 104, Salmo 105, ele fala da natureza de Cristo, desde a criação. Então, a gente deve ter isso como exemplo, do salmista falando como é esse louvor. Eu fui estudar um pouco mais sobre Salmos. O Salmo ele é definido como louvar o nome de Deus, o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor são todas as características dele. Então, a gente deve louvá-lo a essa altura, certo? Então, apesar da nossa adoração perfeita só ser na glória, só ser junto a Cristo, quando a gente estiver na eternidade, a gente deve buscar, sim, essa adoração perfeita aqui. Claro que não vamos conseguir, mas a gente tem um norte para tentar, pelo menos. Pode passar, gente, por favor. Um outro ponto que a gente deve falar é uma fé racional. Essa fé que eu falei mais cedo, que eu sempre busquei, desde quando decidi buscar o cristianismo. Em vários livros, nos livros de apoio que eu tirei para essa aula, eles definem a fé racional, mas eles fazem algo também importante, que é diferenciar a fé de credulidade e fé de otimismo. Eu tive uma dificuldade, falar por conta própria, de mudar, de diferenciar a fé de credulidade. Quando eu tive um exemplo que veio à minha cabeça, e isso facilitou um pouco. Acho que todos aqui conhecem o podcast Inteligência Limitada, que é de Vila, eu acho que é isso. E assim, quando eu vejo a apresentação dele, ele sempre traz um pastor, um padre, um budista ou até um ateu para falar. E ele se mostra muito crédulo a tudo que está sendo falado. Ele acredita no pastor, ele acredita no padre, ele acredita no ateu, ele acredita em tudo. Então, assim, ele é uma pessoa crédula. Ele é uma pessoa que é acrítico. Tudo que é falado a ele aceita. Então, a gente não deve ser dessa maneira. Ele é um exemplo muito fácil, porque recentemente teve Rodrigo Silva, o Rodrigo Silva discutindo e conversando com um ateu. Então, ele ficava... O que um falava, ele aceitava. O que o outro falava, ele aceitava. Então, a gente não deve ser assim. A gente não deve ser crédulo e aceitar tudo que é falado a gente. A gente deve ser crítico de tudo que a gente lê. Então, nosso guia é a Bíblia, mas a gente deve se guiar de uma forma crítica a isso. E outro ponto que ele diferencia é a fé de otimismo. Isso aí todo mundo já, quando passou por uma dificuldade, houve palavras de otimismo, até às vezes baseado na Escritura. Então, se você que a gente vê muito, no nosso caso, a gente vê muita doença, vai dar tudo certo. Ou então uma pessoa que está muito grave, vai dar tudo certo. Não, confia em Deus que vai dar tudo certo. Essa fé do otimismo, que aceita tudo que é de bom, a gente não é fé, não é uma fé racional, certo? Então, um outro exemplo é um livro, é O Poder de uma Mente Positiva, de Norman Peale. Ele diz o seguinte, que a gente deve decorar alguns versículos e alguns pontos positivos da Bíblia e ficar repetindo isso constantemente,
para que a gente tenha isso e a gente não use o nosso ego e a gente se infle disso, porque a nossa mente está cheia vai acontecer. É a mesma coisa do Segredo, que é aquele outro livro que virou filme também, que é ficar falando positivamente. Aí eu trago um exemplo oposto a isso, na história de Davi, em Samuel, quando ele teve seu vilarejo atacado, quando ele foi saqueado, levaram mulheres e crianças, ele lamentou, ele chorou até não ter mais forças. Porém, como está em Samuel, 1 Samuel 30, ele coloca o seguinte: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Então, ele não ficou falando versículo positivo, claro que não ia falar, mas não ficou falando nada de otimismo para ele mesmo, para que ele pudesse encontrar nele mesmo a resposta. Ele confiou e fortaleceu no Senhor. Então, fica bem óbvio isso. E tanto que depois o autor do livro ele define, John Stott, da fé dessa maneira. A fé é confiança racional na fidelidade de Deus. Então, se a gente confia na fidelidade de Deus, a gente vai precisar ficar falando de otimismo o tempo todo. A gente não vai estar crendo que tudo vai dar certo, e tudo vai dar certo para todo mundo, de forma financeira, de saúde, de relacionamento. Então, isso não é fé, isso é otimismo. A gente tem que diferenciar isso, certo? Na nossa vida é muito comum, no hospital, a gente ficar ouvindo só coisa positiva de pessoas que estão em situações complicadas, né? Então, eu acho que, até trazendo para a gente, quando acontece um paciente grave, a gente deve falar para um paciente, para um familiar, que a gente deve confiar em Deus e que será feita a vontade dele. Mas não falar só que vai dar tudo certo. A gente quer reconfortar, mas a gente está indo de encontro às Escrituras, né? Pode passar, gente, por favor. Alguém pode ler, por favor? Por que eu botei esse versículo? É o seguinte, um outro livro que eu estava vendo, a aula, eu tive muita atenção para que ela não ficasse uma defesa do evangelho. Porque até quando a gente estava para fazer a aula, eu pensei muito, não, eu vou ficar dando razões e motivos para acreditar no evangelho, acreditar na Bíblia, mas a aula não é isso. Mas eu pego esse ponto para que a gente mostre que a fé é racional. A fé nas Escrituras é racional. Vamos pensar o seguinte, esse versículo, essa história acontece depois da morte e da ressurreição de Cristo, certo? Então, os discípulos foram ao local que foi lhes designado e quando viram Jesus, o adoraram. Legal. Só que ele diz o seguinte, mas alguns duvidaram. Isso é um prato cheio para os incrédulos, para os ateus, né? É óbvio pensar isso. Mas é exatamente o contrário. Qual seria o motivo de um dos 11 apóstolos que estavam lá? Os 11 discípulos partiram lá na frente, mas alguns duvidaram. Então, os pais do cristianismo estavam lá. Eles viram, eles tocaram Jesus. Por que eles duvidaram? Então, isso mostra que é uma historicidade esse fato. E esse versículo é um fato histórico. Porque não teria motivo nenhum para eu colocar um versículo desse se não fosse verdade. Era muito mais fácil tirar esse versículo e dizer todos acreditaram, todos adoraram. Mas exatamente o oposto. Então, dessa maneira, a gente mostra que a fé racional está na Escritura também. Está lá, escrito, e é um fato. Apesar de ser tão atacada a palavra, só um simples versículo mostra que a parte histórica está lá. Não é só crer. Pode passar, gente, por favor. E eu vou tirar um outro exemplo também de fé racional. Timothy Keller, essa frase eu deixei porque eu achei interessante. Apesar de grande, eu acho interessante a gente ver isso. No mundo atual, e há muito tempo, a fé e a razão, eles querem distanciar juntamente com a ciência. A ciência não pode estar em uma pessoa que tem Cristo, que acredita e que tem fé. Timothy Keller diz o seguinte, hoje em dia é comum acreditar que a ciência e a religião vivem em guerra. Um dos motivos que percebemos isso é que a mídia precisa publicar notícias como se fossem histórias com protagonistas e antagonistas. Ela dá ampla cobertura a batalhas entre indivíduos secularizados e religiosos, no que diz respeito ao ensino da evolução nas escolas, quanto às pesquisas com células-tronco, a fertilização in vitro e a várias outras áreas da medicina e das ciências. Essas batalhas emprestam credibilidade aos que afirmam não ser possível ser inteligente e racional, ao mesmo tempo ser religioso. Então é o seguinte, vou para a minha área de novo, que eu entendo um pouco. Vamos pensar na fertilização in vitro, que é muito propagada como a resolução de fertilidade, é propagada como a resolução de todo o problema de um casal que não consegue engravidar. Mas, se a fertilização é tudo isso, por que a taxa de sucesso não é 100%? Se a gente tem uma ciência que ela conseguiu a fertilização in vitro e ela sabe fazer todo o processo, e ela diz entender todo o processo, por que não chega a 100%? E a gente sabe que nem todo casal que tenta a fertilização consegue. A gente sabe e eu trago o dado. 4, pronto. Então vamos lá. Olha o dado dessa pesquisa. Alguém pode ler?
Pronto, vamos ser bonzinhos, então. Vamos botar 60%. Não chega nem perto de 100%. A ciência não explica e não vai explicar. Ela sabe todo o processo, não é isso? Mas ela não explica. A taxa de insucesso de 40%. Mas tem algo que explica. Já está escrito nas escrituras. Pode falar, amiga. É, exatamente. Porque assim, para quem não entende, né? A fertilização ela vai pegar o óvulo e o espermatozoide do homem, junta e coloca um embrião já na mulher. Então, assim, por que que não daria certo? Se ele já tem todo esse processo. E não dá certo. Em 40%, né? E sendo bonzinho, né? Sendo 40% não dá certo. Mas está escrito em Samuel. 1 Samuel 2,6. Deus é quem dá e quem tira a vida. Então está escrito, está explicado. A ciência nunca vai explicar, mas já está explicado nas nossas escrituras. Pode passar, gente. Um outro ponto importante é o evangelismo. Como é que a gente faz um evangelismo baseado numa mente cristã, certo? Eu coloquei o ponto evangelismo, embaixo eu botei uma frase que define muito bem. Convencer a fim de converter, certo? Então, o evangelismo, e muito evangelismo que a gente vê em parques, em escolas, em vários locais, em universidades, é um evangelismo que quer converter a qualquer custo para que a pessoa se converta e você dizer que converteu 15, 20, 30 pessoas de uma vez só. Pode passar, gente. Não é o que a gente busca aqui. A gente busca o convencimento para que se converta, certo? Aí eu trouxe um dado que é o seguinte. Recentemente a gente teve uma polêmica muito grande de um pastor, eu não vou citar o nome, mas todos viram, acredito eu, que falou o seguinte: se for para o meu filho ir para a faculdade e perder a salvação, que ele venda picolé na praia, que ele não vá para a universidade. Tem alguns pontos nessa frase dele, mas uma coisa é certa, realmente a gente tem uma preocupação importante aqui. Eu trouxe essa manchete dessa notícia dizendo o seguinte: a maioria dos cristãos que entram na universidade abandonam a igreja, diz professor. Esse estudo é de 2017, se eu não me engano. Tem um valor enorme de adolescentes que perdem a fé. E ele fala vários motivos, e um deles é a falta de argumentação e a falta de uma fé baseada nas escrituras. Alguém imagina qual é esse valor que abandonam a fé, segundo esse estudo? 64%. Isso não é só falando de evangélicos, é falando de toda religião. Então, assim, é muito pior o fato, porque poucos cristãos realmente evangélicos entram e muitos perdem a fé. Então, esse número é muito mais alarmante do que ele parece. E qualquer um aqui que passou por faculdade pensando um pouquinho, esse número é muito pior. Dependendo da universidade, então, nem entra cristão, né? Então, assim, é muito preocupante para a gente isso. Com certeza esse número não deve ter melhorado, certo? A gente acredita nisso. E quanto ao pastor que demonstrou essa indagação e esse receio de colocar filhos na universidade, a gente deve pensar o seguinte: uma fé que é alicerçada no evangelho verdadeiro, que é alicerçada na palavra, ela vai conseguir se manter fiel mesmo em um ambiente ceticista, mesmo num ambiente anti-intelectual, mas é claro que é muito mais difícil. Se é difícil com argumento, imagine sem argumento. No mundo, a pessoa está envolta de gente que não acredita, e qualquer argumento ela não vai conseguir refutar, ela não vai conseguir nem conversar sobre isso, certo? Aí eu volto um pouco ao início da aula. Passa aí, gente, acho que eu botei um slide. Pronto. Para quem não chegou, para quem chegou depois, eu disse o seguinte: esse livro de Richard Dawkins, muito conhecido, Deus um Delírio, é a Bíblia do ateu, isso aí. Então, ele diz o seguinte, ele usa essa tese de que apenas 7% dos cientistas americanos da Academia Nacional acreditam em um Deus pessoal, certo? Isso falado para um jovem numa universidade, ele vai ter vontade de ler e ele vai acreditar a princípio. Quando a gente tenta argumentar um pouquinho isso, a gente vê que esse estudo tem sérios problemas. Por exemplo, a pergunta que foi baseada nesse estudo é o seguinte. Vou ler exatamente a pergunta. Você acredita em um Deus que se comunica em nível pessoal com a humanidade? Veja, a pergunta não foi: você acredita em Deus? A pergunta foi: você acredita em um Deus que se comunica em um nível pessoal com a humanidade? Então, a pergunta por si só já tem um viés. Se a pessoa acredita em Deus, mas não acredita que ele se comunica de forma pessoal, ela vai ser incluída no negativa, certo? Então, isso já mostra que o estudo tem... Ele quis levar o estudo ao ponto que ele queria. Não, que o estudo não é dele, mas ele usou. E a outra questão é,
a pessoa pode não acreditar em Deus, a pessoa pode não acreditar nesse Deus pessoal por vários motivos. E os motivos mais complexos. E não está relacionado a ele ser um cientista. Então, a pessoa pode não acreditar em Deus porque não foi apresentado o evangelho, a pessoa pode acreditar em Deus por uma doença, porque a família não quer, porque a família não deixou. Então, assim, todas essas pessoas vão entrar na negativa, elas vão fazer parte do 93%. Então, é uma falácia dizer que é porque é cientista, ele não vai acreditar em Deus ou não vai acreditar nesse Deus pessoal. Ele usa o dado a seu favor, mas uma simples argumentação mostra que tem problemas nessa argumentação. Claro, não parece ter fugido um pouquinho do tema, mas é porque é o seguinte, se a gente argumenta, uma criança, um adolescente na faculdade, a gente pode fazer com que a nossa fé se torne racional e mostrar que a nossa fé é racional. Então, a gente tem que mostrar que a gente tem argumentos para defender a nossa fé. Como eu disse, não é uma aula de defesa de fé, defesa do cristianismo, defesa de Cristo. Mas a gente tem que levar argumentações para isso. Pode falar, minha irmã. Exatamente. Exatamente. E assim, é, exatamente. Esse nível de hierarquia, a gente não, muita gente tem medo de falar com o professor. Exatamente. Exatamente. Então se cala, né? Muitas vezes, né? É, é uma luta enorme. Sim, inclusive esse ponto chama a atenção de quem é pai de universitário e dos universitários, né? É óbvio, ou uma outra opção a pessoa se cala, simplesmente se cala. Só que a gente é convidado a fazer exatamente o oposto. Além de da gente não quer, não é incluído, né? Então assim, a gente é convidado a argumentar e também a evangelizar, né? Mas é difícil, é claro que é difícil, mas se fosse fácil, a gente não era cristão, né? Tudo difícil pra gente e a gente vai lutar contra esse mundo. Então, assim, o próprio. Pode passar, gente, por favor. Em vários. Eu não vou falar os versículos, a gente está chegando a um ponto crítico de hora aqui. Mas em vários momentos, Paulo discute, ele vai persuadir. Então, assim, o Lucas, quando bota em Atos, ele coloca o seguinte: alguns deles foram persuadidos. Ele não bota a palavra convertidos. Então, ele mostra que houve um entendimento e houve uma conversa. Houve, no mínimo, uma argumentação. Então, essa frase de persuadir é muito importante para a gente. A gente tentar persuadir. É claro que é difícil. É difícil na universidade, é um dos locais mais difíceis. Mas falo também em trabalho, falo na nossa família. Eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande de falar com a minha família. E a gente vai falar um dos motivos mais na frente. Mas a gente é convidado a isso. E a gente não deve negar. Os teólogos fizeram os cálculos aí de quanto tempo Paulo ficou pregando e argumentando em Efésio. Isso chegou ao total de 3.000 horas. Então, assim, a gente não quer passar um minuto tentando persuadir ou discutir. Discutir não é brigar. Discutir com um ateu ou alguém que tem uma dúvida quanto ao evangelho, né? A gente, às vezes, é muito, muito covarde a isso. Falo por mim próprio. Já tive várias situações de hospital que não falei ou me abstive de falar em várias situações. Então, assim, a gente é convidado a isso. A gente deve mudar isso. Se a gente não mudar, as coisas só tendem a piorar. Pode passar, gente, por favor.
Um outro ponto muito importante é isso. É um evangelismo acadêmico e um racional. A gente pode falar e deve falar de um evangelismo racional, de pensar. Mas a gente não precisa ser acadêmico, usar palavras difíceis, rebuscadas, para que a gente tente buscar ou convencer alguém, certo? Então, a gente tem que ter uma linha muito tênue entre convencer sem parecer um chato, que só usa do intelectualismo para convencer as pessoas. Mas é claro que, dependendo da situação, por exemplo, no meio acadêmico, isso pode ser mais comum, você usar argumentos maiores do que uma pessoa mais simples. O próprio Jesus, quando ele pregava, o maior pregador de todos, ele pregava de forma simples, mas ele pregava de forma reflexiva. Ele deixava parábolas, ele deixava perguntas indagadoras. Então, ele pregava de forma simples, mas racional. Como a gente disse, todos nós, desde a criação, fomos criados para pensar. Certo? Pode passar, gente, por favor. É o seguinte, aí é nossa dificuldade. John Stott define como o seguinte: nosso dever é evitar distorcer e diluir o evangelho e, ao mesmo tempo, fazê-lo pleno. É uma luta muito grande, eu não sei nem como fazer isso de forma integral, mas a gente não deve nem diminuir, nem tirar das escrituras, mas apresentá-las de forma simples e de forma que todos entendam, mas representando o evangelho, seja isso de forma acadêmica ou de forma racional. Pode passar, gente, por favor. Vamos lá. Esse ponto do ensino, eu não sei, eu nem falei com o pastor, mas não sei se alguém vai falar sobre isso, sobre ensino ou algo do tipo, mas o ensino é algo que a gente tem que precisar. A gente precisa usar a mente cristã. Não é só para o pastor o fato do ensino. A gente ensina para os nossos filhos, a gente ensina na IGP, a gente ensina em casa, como pastor dos nossos lares, a gente vai ensinar no evangelismo, a gente vai ensinar no trabalho. Então, assim, a gente tem que ensinar, certo? Passa aí, gente, por favor. Eu trago 2 pregadores que falaram o seguinte: se esses 2 pregadores falam isso, como é que a gente não se prepararia para ensinar? Donald Banhouse fala o seguinte: se eu tivesse apenas 3 anos para servir a Deus, gastaria 2 deles estudando e me preparando. Então, o fato de se preparar, de ler, de argumentar, 2/3 de uma vida que ele levaria para o Evangelho, certo? E Billy Graham, todos conhecem, diz o seguinte: preguei muito e estudei pouco. É claro que ele não está sendo, ele está de uma forma, de uma piada, de uma brincadeira, dizendo que ele não estudou. É claro que ele estudou muito, mas ele, mesmo estudando muito, ele gostaria de ter estudado muito mais. Então, a gente, que eu falo por mim, estudo pouco, então tem que estudar muito mais ainda, certo? Pode passar, gente, por favor. E não só o pastor, né? A gente deve ensinar, nós devemos ensinar o tempo todo. Quero, por favor. Vamos lá, um outro ponto, vou correr um pouquinho, é a santidade, a busca da santidade. Vou começar novamente com um exemplo de Cristo. Quando Cristo é tentado no deserto, ele fala o seguinte: está escrito, e não dá espaço para argumentação. Então, ele tem na mente dele o que está escrito na palavra, ele tem na mente dele o evangelho, ele é o evangelho, então ele não abre espaço para argumentação, certo? O que é que isso significa? Que a gente tem que ter uma mente renovada, a gente tem que ter coisas na mente e mudar essa mente, é uma metanoia, uma mudança de mente, para que a gente tenha na nossa mente o que é verdadeiro, o que é agradável para Deus. Para que isso mude o nosso comportamento, mude o nosso caráter e assim a gente tenha uma vida santa, uma vida reta. Em Filipenses, vocês conseguem ler? Consegue ler, por favor, Dani? Exatamente. Então, assim, se a gente consegue colocar na nossa mente, impregnar na nossa mente, que ela fique completa e cheia de coisas do alto, de pensamentos voltados a Cristo, a gente vai ter uma vida mais santa, uma vida mais reta. Um exemplo muito, muito fácil para mim, por exemplo, que gosto muito de música, eu percebo que quando eu escuto uma música mais mundana, a minha mente e a minha devoção, o meu dia, fica mais voltado à carne. Então, se eu tento, de alguma forma, blindar isso e ouvir, trocar, né? Porque eu teve até uma conversa com o pastor Mateus no meu discipulado. Uma coisa é você tentar evitar algo, evitar de ouvir um pecado, ouvir uma música, ouvir alguém que está falando mal do cristianismo. A outra coisa é substituir isso por algo voltado a Cristo. Então, ao invés de ouvir, não só desligar o rádio, mas botar algo edificante, uma palavra, um louvor, certo? Pode passar, gente, por favor. Vamos lá. A orientação. A orientação aqui é a forma como Deus nos guia. Então, é o seguinte, que Deus nos guia, ninguém aqui tem dúvida, certo? Agora, como é esse guiar de Deus? Como é que a gente pode observar que Deus está nos guiando? Pode passar, gente, por favor.
Salmo 32 está escrito o seguinte: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como cavalo ou mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Então está aí escrito, ele vai nos guiar. Mas como é que ele nos guia? Muitos irmãos, e acontece muito, de que o irmão pega um versículo, entende como quer e acha que isso é um guia. Pode passar, eu trouxe duas imagens. Primeiro é o seguinte, é uma tirinha que ele mostra um casamento e o pastor diz o seguinte: convido a todos os presentes a abrir a Bíblia em Lucas 23, 34. Amém? Diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Claro que é uma piada, mas assim, mostra que um versículo tirado do contexto é um pretexto. E a outra frase, por favor, a outra imagem. Esse aqui todo mundo viu. Quem dirigiu e quem andou no mundo já viu esse aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu não era crente, desculpa a palavra, mas eu odiava isso aí. Porque eu interpretava das maiores maneiras possíveis, mais loucuras na minha cabeça. E quando virei crente, quando me converti, eu acho que esse sentimento piorou. Porque agora eu sei a palavra, né? Então, assim, a pessoa que coloca isso normalmente não leu o versículo anterior. Que ele está falando exatamente o oposto que ele quer dizer. Ele diz que tudo posso naquele que fortalece, é uma fé racional, é uma fé otimista. Isso é otimismo, isso é convencimento, é credulidade. É diferente de que foi falado antes, em Filipenses, no versículo anterior, que é falando das dificuldades. Já passei por tudo nessa vida. Já passei por dificuldades, já tive dinheiro, já não tive dinheiro, passei fome, não passei fome. E ele está falando que, mesmo nessas situações, Deus estava comigo. Então, é só uma piadinha, mas a gente sabe que é o que está na mente do povo, não é a mente cristã. Pode passar, gente. Então, assim, quanto à orientação, a gente tem duas orientações diante da palavra: a orientação geral de Deus e a orientação particular. A orientação geral é que sejamos como Cristo é. Essa é a orientação geral. E a orientação particular é com quem devemos casar, qual trabalho vamos seguir, nossa vocação, dinheiro, se a gente vai se mudar. Mas um fato é, a vontade particular nunca vai de encontro à vontade geral de Deus. Eu não vou pegar um versículo, tudo posso naquele que me fortalece, e matar meu irmão, agredir minha esposa ou roubar no meu trabalho. Que isso está de encontro à vontade geral de Deus. Outro exemplo claro é o casamento. Deus mostra que devemos nos casar e que ficar solteiro, ficar ilibado é a exceção à regra. Mas ele não diz nem o CPF, nem o endereço, nem o nome do nosso cônjuge. Isso a gente deve pedir, ser guiado por Deus, a gente tem que pedir, como ele diz que vai nos guiar, mas a gente deve buscar entendimento, deve buscar conversas com o mais velho, com o pastor, ler a palavra, pedir entendimento, mas a decisão é nossa. Então isso é muito importante. E a outra questão é que está falado no outro versículo que Deus não nos bota cabrestos, né? Então ele mostra que a gente deve tomar decisões. Pode passar, gente. Essa frase não é de um cristão, mas eu achei muito boa. É de um economista muito famoso, que ele diz o seguinte: todas as falhas que eu encontrei, todos os erros que cometi, todas as tolices em que me meti na vida particular e pública, foram consequências de agir sem pensar. Então, se a gente não pensa, e se a gente não pensa à luz das Escrituras, a gente vai cometer erros e erros sucessivos o dia todo, certo? Pode passar, gente. Vou dar uma corridinha aqui. Aí a gente entra num perigo muito grande, que quando eu entrei no curso de teologia, eu conversei muito com o Dani. Eu sou uma pessoa que sou já um pouquinho mais fria, então é algo que eu tento mudar, e é o perigo do hiperintelectualismo, porque a gente pode passar de um insensato anti-intelectual que não quer pensar, não quer ter uma mente cristã, para um hiperintelectualista também insensato, que só usa a palavra, só usa a letra, e não tem o que a gente vai falar no futuro, que é o amor. É o amor que, junto da palavra, junto do conhecimento, faz com que transformemos vidas e a gente pregue o evangelho verdadeiro. Pode passar, gente, por favor. Pode ler, por favor, alguém? Para eu beber uma água. O casal está em união aí, viu? Então, assim, sem amor, pode ter a palavra que for, o entendimento que for, a mente cristã que for. Na verdade, não vai ter a mente cristã, porque a mente cristã tem que ter amor. A mente cristã tem que ter amor. Então, se você acha que tem só a palavra, conhece todos os versículos da Bíblia e sabe falar ele para qualquer pessoa, seja no mundo acadêmico ou não, se não tiver amor, isso não resolve. A gente tem, eu tenho, porque ele não foi professor de todo mundo, mas eu tenho um exemplo muito, muito gravado na minha mente. Eu tive um professor durante a faculdade de medicina, muito renomado, muito conhecido, é chefe de um bocado de hospital, não vou falar o nome dele,
mas ele tratava a gente de uma forma péssima, apesar de todo o conhecimento, de toda a medicina e de ser um médico bom, de ser um médico competente, ele, quando a gente errava, chamava a gente de animal, na frente do paciente, na frente do acompanhante, na frente de todo mundo. Isso com a sala lotada. Eu mesmo já fui chamado de animal várias vezes, errando ou acertando, então assim, e com gritos. Então assim, a gente conhece nosso trabalho e nossa família, pessoas que têm entendimento, que são inteligentes, mas que não sabem passar conhecimento e não sabem passar, voltando à escritura, não sabem passar o evangelho. Não adianta a gente não ter amor, porque isso não é uma mentalidade de Cristo, não é uma mentalidade cristã. Pode passar, gente, por favor. Ainda em Coríntios, Paulo diz o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo parece ser repetitivo, mas é para ser repetitivo mesmo. A gente tem que entender isso. Certo? Pode passar, gente. E um outro versículo que eu queria deixar para terminar a aula da gente é 2 Coríntios 10. Pode passar, gente. A gente, como eu falei, a gente está nessa luta que não é uma luta armada, não é uma luta corporal, mas é uma luta que a gente tem que travar contra o mundo secular e que a gente deve fazer uso das armas que a gente tem. Como falou Harry Blamires lá atrás, a gente tem que ter fontes para isso, a gente tem que ter a nossa mente voltada para Cristo, a gente tem que ter as ferramentas para que a gente lute contra esse mundo secular, seja em qualquer ambiente. E esse versículo diz o seguinte: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levantamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, assim, eu queria deixar esse último versículo para a gente, que a gente está vivendo nessa luta, a gente está vivendo num mundo muito difícil, que tende a nos oprimir, tende a nos deixar, muitas vezes, desconfiados e incrédulos, às vezes, que é muito triste, mas a gente deve usar a Escritura, a gente deve usar tudo que a gente tem a nosso favor, que é a palavra de Deus, é como ele se revela, para que a gente possa lutar, argumentar e persuadir, para que a gente possa converter. Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado, gente. Pastor Mateus? Obrigado. Só um minuto, eu vou falar só os livros que eu usei, né, para não ficar, se alguém quiser emprestado. O Crer é também pensar, de John Stott. Apesar de fino, lapada atrás de lapada, viu? É um livro muito bom. Um outro é Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo, muito bom também. Ele é mais em defesa do Evangelho, né? Mas foi importante para fazer essa aula. E o outro é de John Piper. Os Johns são ótimos para pensamento, viu? John Piper, pense. Esse é um pouquinho mais denso. Pastor? Amém. Eu achei que você ia dar os livros pra gente. Aí, tá. É uma boa ideia, né? Para terminar a aula. Você não achava isso, não? Sorteio. Eu acho que deve Tava todo mundo esperando isso. Tô brincando, meu irmão. Eu tenho ciúme dos meus livros, eu acho que você tem também, né? Demais. Queria agradecer aqui a Eduardo, que nos abençoou, né, com essa aula hoje, que o Senhor possa frutificar nos nossos corações, que você possa realmente buscar ter essa mente de Cristo. Esse é o nosso chamado, né? Paulo fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o diferencial do cristão, a obra do Espírito Santo, em primeiro lugar, e seguido a gente encontra esse chamado que é nosso, de desenvolver essa mente, né? Então, que você possa pegar esse conteúdo, né? Ouvir, meditar, aplicar na sua vida, pegar esses livros aqui também. Como vocês sabem, essas aulas aqui que a gente está dando, elas são um gatilho inicial, né? Você dá para perceber que como é um curso com várias temáticas, a ideia é que você possa ouvir aquele tema e, a partir daquilo, você desenvolver de uma maneira pessoal, né? Explorar com base nos livros indicados. Realmente é um curso diferente, não é um curso com uma temática só para um semestre todo, que às vezes você vai ali explorando domingo após domingo. É diferente a proposta e a ideia é que realmente você possa pegar isso e buscar desenvolver na sua vida. Amém? Vamos orar, aproveitar e agradecer aqui pela vida dele, orar para que o Senhor aplique isso em nossos corações. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, te agradecer porque o Senhor nos permitiu ter esse tempo aqui, tempo de estudo da Tua Palavra, de reflexão da nossa vida diante de Cristo, diante da nossa a formação, Pai, intelectual, da nossa mente, à luz da Tua Palavra. E nós queremos pedir que o Senhor primeiro abençoe a vida de Eduardo, sua família, sua casa, que o Senhor o abençoe, Pai, assim como Ele nos abençoou nessa manhã, que o Senhor continue fortalecendo a sua vida e formando, Pai, essa mente de Cristo nele. Assim como pedimos que o Senhor faça em nós, que o Senhor nos ajude e que essa aula e cada ponto que foi trabalhado, apresentado, ministrado,
nos ajude a desenvolver essa mente de Cristo em nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos filhos, Senhor, também. Que o Senhor nos ajude a levar isso para as nossas casas, entender que o nosso chamado diante dos nossos filhos, parentes, familiares também é ajudá-los a terem essa mente de Cristo formada. Pai, em nome de Jesus, livra de nós tudo aquilo que quer nos afastar disso e que o Senhor possa, em nome de Jesus, continuar fazendo essa boa obra que o Senhor um dia começou, para a tua glória e para a bênção de cada um aqui, Pai. Continua usando também os outros temas, os outros professores, que seja tudo para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, antes da gente se despedir aqui, deixa eu só lembrar, semana que vem é com o Diógenes, né? Qual é o tema? É sobre cultura, mas tem um subtema específico, o cuidado cultural, tá, gente? Então, esse tema cultura é muito interessante, necessário, né? Porque é um tema difícil de você lidar, né? Como o cristão lida com a cultura, como é essa relação. Um dos temas mais polêmicos envolve essa temática cultural, né? Até onde a gente vai na cultura, até onde a gente rejeita a cultura. Então, esteja presente e até domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai estar aqui mais uma vez. Aí agora a gente vai liberar, com o nosso cafezinho de sempre, e às 10h30 a gente começa, tá? Mas você pode chegar antes, 10h20, 10h25, a gente já está começando aqui a preparação para o culto, tá bom? Deus abençoe.